Tu já sentiu que pra tu ser desperto, espiritualizado, talvez até uma pessoa mística, enfim, tu precisa esconder esse lado teu de certas pessoas, da tua família, do teu ciclo, do teu trabalho, dos teus amigos, porque tu sente que vai ser julgado, que não vai ser compreendido e não quer lidar com as consequências disso. Eu senti isso já por muito tempo e isso tende a machucar muito a gente, né? Porque eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não consigo setorizar isso na minha vida. É o que eu sou. E chega o momento do despertar espiritual que não é mais só uma prática, algo que eu faço como um hobby, no momento livre, se torna quem nós somos. E ficar escondendo ou reprimindo isso para as pessoas à nossa volta é muito cansativo, é muito desconfortável e é uma desonra com a gente, com a nossa vida, com o nosso propósito, com a nossa potência e com a espiritualidade, inclusive, né? É como se tu tivesse vergonha da espiritualidade. Como se tu visse a espiritualidade e todos os assuntos que derivam dela como algo superficial, como algo fútil, como algo místico, como algo que é uma besteira. Então eu vou viver a minha vida séria e esse assunto aqui, espiritualidade, eu deixo aqui num cantinho. E aí tem uma diferença muito grande, né? Da gente querer doutrinar as pessoas e ser chato e ficar terapeutizando, doutrinando, convencendo as pessoas a entrar no nosso universo de despertar, espiritualidade, enfim. Tem uma diferença de ficar falando para quem não quer te ouvir e ser quem tu é. Então, vou te dar um exemplo, como que acontecia comigo. Eu tava lá com pessoas conhecidas da família, e aí alguém dizia alguma coisa sobre, sei lá, nossa, eu tô tendo enxaqueca direto, tenho dor de cabeça todo dia, ai, vou até tomar um remédio agora. E eu pensar assim, tu precisa de mais conexão espiritual, talvez a tua vida esteja muito cansativa e tu quer dar uma desligada, né? Talvez precise se conectar mais com Deus, com a espiritualidade. Por dentro eu pensar isso. E por fora eu... Ah, é? Outro exemplo, alguém me convidar para ir numa balada, numa festa, numa churrascada de grupo do pagode do não sei o quê. E eu ser aquela pessoa chata que simplesmente não quer ir. Ai, que besteira, mas vamos, vai ser legal. Ai, não quero, não tô muito afim, tem outra coisa pra fazer. Só que por dentro eu tô pensando, é claro que eu não vou. Olha o que tem lá, a quantidade de obsessor, a quantidade de energias que tem lá. Depois eu volto pra casa, eu fico toda pesada, eu fico 2 dias para me recuperar das energias que eu absorvi lá. Não quero, não me faz bem. Sabe por quê? Porque eu tenho a mediunidade esponja. Não vai dar pra mim porque eu tenho a mediunidade esponja e porque eu sei os tipos de seres que tem lá. Então não vai rolar, obrigada. Um assunto que eu amo falar sobre isso é reencarnação. Quantas vezes que alguém fala alguma coisa sobre ai, tem muito medo da morte, ou que quando morrer vai acabar, ou que, nossa, olha que a minha mãe é uma pessoa horrível para mim, o meu filho é uma pessoa horrível para mim. E tem as coisas que eu acredito sobre isso, sobre a gente ter uma programação, que a gente fez uma programação de vir com essa pessoa, faz parte dos nossos aprendizados, que a morte não existe, que a morte não é o fim, que a vida continua. Várias coisas que fazem parte de quem eu sou, é o que eu acredito sobre a vida. E aí a gente fica se reprimindo e não fala sobre isso. E aí a gente fica, é, né? É complicado. É a morte, deve ser uma coisa difícil mesmo, complicado. Nossa, coitada.
Não, simplesmente eu não quero ir, não tô afim. A gente fica reprimindo uma parte de quem nós somos. E hoje eu vejo isso como um tamanho desrespeito com a nossa essência, com o nosso espírito, com o nosso propósito, com talvez uma missão que a gente tenha de falar sobre isso no mundo, para normalizar esses assuntos. E um desrespeito até com a espiritualidade. Um professor muito querido, ele me disse uma vez que quando uma pessoa erra sem ter clareza de que ela está errando, é uma coisa. Agora, quando a pessoa erra sabendo que ela está errando, o peso é muito maior. Quando a pessoa tem consciência do que ela está fazendo. Então, nós, despertos espiritualistas, a gente sabe da transição planetária, de obsessores, de reencarnação, de espíritos, de, a sombra, a forma que a sombra atua para dominar as pessoas. E aí a gente vai lá e não se posiciona e não fala nada sobre isso, porque a gente não quer ser diferente, porque a gente não quer ser excluído, porque a gente não quer ser olhado como aquela pessoa esquisita, assim, aquela pessoa desajustada. Será que essa é a melhor decisão? Será que não tá pesado de carregar isso? Será que aí dentro não tem uma vontade de se libertar dessas amarras e poder ser quem tu é? Não significa que tu tem que doutrinar as pessoas e dar uma aula para elas e convencer elas. Mas tu vai deixar de falar sobre o que tu acredita, sobre o que tu é. Porque isso vai ressoar com as crenças daquela pessoa. Faz sentido? Despertos. Então, uma coisa que eu tomo muito cuidado, se tu também é terapeuta, vale para ti também, eu tomo muito cuidado para não ficar terapeutizando as pessoas e ser chata, mas de forma sutil, como um comentário, como uma ideia, simplesmente falando sobre aquilo que eu sou e aquilo que eu acredito. E eu me peguei em um momento muito desconfortável, onde eu comecei a perceber que eu estava me reprimindo. Eu comecei a perceber que todas as pessoas ali, naquela roda de conversa, falavam sobre o que elas acreditavam. E é isso que eu acredito. E eu ficava assim... Porque se eu falar sobre o que eu acredito, essas pessoas não vão entender. Essas pessoas são muito materialistas, muito focado no mundo concreto. E eu com isso. Se chegar um momento que eu ficar muito diferente daquelas pessoas e elas não me quiserem mais no ciclo delas, ok, eu vou procurar a minha turma, a minha galera. Mas até isso só é possível que aconteça se tu começa a ser quem tu é no mundo. Porque se tu finge ser uma coisa que tu não é e fala sobre coisas que tu não acredita e deixa de falar sobre aquilo que tu acredita, tu não vai atrair pessoas que estão em sintonia contigo. Porque tu tá se escondendo. As pessoas não vão te conhecer, não vão te perceber. E coisa boa que é, né, quando a gente encontra alguém que tem assuntos em comum, que gosta de falar de astrologia, de despertar espiritual, de reencarnação, de karma, de espíritos, de ETs, de sei lá, sobre todos esses assuntos. A gente às vezes fica horas conversando com a pessoa e a coisa flui. Como que a gente vai encontrar pessoas assim se a gente tiver medo de ser desperto, medo de ser espiritualista, medo de falar sobre aquilo que além do que eu acredito é o que eu sou? Já pensou quanto bem tu pode fazer crescer no mundo? Quantas pessoas silenciosamente tu pode ajudar a acordar, a despertarem? Simplesmente por ser quem tu é no mundo e falar sobre as coisas que tu acredita? Existem dois lados.
o lado da sombra e o lado da luz. Ficar em cima do muro também é estar do lado da sombra. Uma pessoa que ela não se mete, que ela vê alguma coisa acontecendo, ela não se mete, ela fica na dela. Ela vê uma mentira rolando, um mal acontecendo, mas ela fica quieta porque não é problema meu. Essa pessoa também está contribuindo para que o mal no mundo cresça. De que lado tu quer estar? Se permita ser tu mesmo. Se permita ser diferente, ser esquisito. Porque vamos falar sério, nesse mundo que a gente está vivendo, ser esquisito, ser diferente, é muito bom. Pelo menos eu vejo dessa forma.